Do outro lado, o super clássico argentino que movimenta, que ferve Buenos Aires. O primeiro jogo acontece no tradicional bairro de Núñez, estádio monumental de Núñez, campo do Clube Atlético River Plate. Quem tem as informações desse super clássico é o Eliandro Santana, chegando conosco aqui no Placar Transamérica. E o super clássico vem comigo, Eli! Olá, um abraço para você que está ligado no Placar Transamérica. Nesta noite iniciam as semifinais da Copa Libertadores da América. E na Argentina, em Buenos Aires, com forte esquema de segurança e as autoridades argentinas preocupadas, o clássico entre River Plate e Boca Juniors reeditam a decisão do ano passado, agora na fase semifinal da competição mais importante das Américas. De um lado, o River Plate do técnico Marcelo Gallardo e de outro, o Boca, agora treinado por Gustavo Alfaro. Muito mistério das duas equipes. Os mandantes não têm problemas com relação a jogadores suspensos ou lesionados. Com isso, o técnico Gallardo deve mandar a campo Armani, Montiel, Martínez, Pinola e Casco, Enzo Pérez, Palácio, De La Cruz e Nacho Fernandes, Matias Soares e Lucas Prato ou Borré. Essa é a única dúvida do técnico argentino. Já do lado do Boca, aí sim, alguns jogadores voltando de lesão. Inclusive o conhecido Ramon Ábila, ex-atacante do Cruzeiro, e também Toto Salvio. Os dois estão em fase de recuperação, ainda não estão 100% clinicamente, mas o técnico Gustavo Alfaro não deu a certeza ou pista se um dos dois vai estar entre os 11 na partida de logo mais. Com isso, a provável equipe do Boca deve ter Andrada, Veigar, Lopes, Esquerdos e Emanuel Mas, Marconi, Capaldo, Reynoso e McAllister, Mauro Zarate e o Ramon Ábila ou o Vidia. Esta a dúvida. Vale lembrar que o River Plate chega credenciado por ser o único time invicto nessa edição. Uma campanha, porém, cheia de empates. Em 10 partidas disputadas, foram 7 empates da equipe dos milionários. Já o Boca Juniors teve apenas uma derrota em toda a campanha e foi justamente para o Atlético Paranaense na fase de grupos 3-0 aqui no estádio Joaquim Américo Guimarães. Nesta noite, no Monumental de Núñez, com certeza a casa cheia e promessa de um grande jogo no primeiro capítulo desta semifinal argentina entre River Plate e Boca Juniors. Voltamos com vocês aí no estúdio do Placar Transamérica. Retornou, tá retornado. Muito obrigado ao Eliandro Santana trazendo informações do super clássico argentino que vai parar Buenos Aires, eu não tenho dúvida alguma disso. É um espetáculo, né? Eu tive a oportunidade de uma ocasião assistir um Sério? Já foi confronto lá desse em Buenos Aires. Foi em 2005, 2006. La Bombonera ou La Bombonera? Na Bombonera. E é um espetáculo à parte, né? Coincidiu de eu estar lá e ter o jogo e eu acabei indo para assistir a partida. Quanto deu o jogo? Se não me engano, foi 2-0. Pro Boca, né? Vai ganhar do Boca. Na casa lá não tem, né? É diferente o estádio, a mística, você tem uma sensação assim que você vai cair dentro do gramado. É porque você vê de cima, né? A tua sensação ali é que você vai cair dentro do gramado. Momento, você vai desabar lá para dentro. Pulsa a Bombonera. Pulsa. É fantástico, assim, é um espetáculo à parte. O futebol argentino aqui, né, nada contra os irmãos, mas o futebol argentino sempre foi um espetáculo à parte. Eles têm uma pegada gostosa, um jogo bonito. Eu gosto muito do futebol argentino. Alguns detalhes importantes aí que o Eliandro Santana acabou pensando no boletim dele. Muita gente não lembra, né? O Marcelo Gallardo é multicampeão, Gallardo que foi jogador, tem uma história no River desde os 12 anos de idade, aí saiu, rodou, voltou, virou treinador, vai ganhar uma estátua, inclusive, lá em Núñez, no bairro de Núñez, na frente do estádio, pelos feitos, pelas conquistas, é um multicampeão. E do outro lado o Boca, com toda a sua tradição, a sua camisa, a sua mística, enfim, é um jogo, esse eu não me arrisco a dizer. Não. Esse não tem favorito. Eu acho que não tem favorito, né? Acho que esse é aquele espetáculo à parte, assim, é um jogo muito difícil e aquele negócio, os dois vão para cima, é o tempo inteiro, cai lá, aquela briga forte aí.
É um futebol bem diferente, é um jogo bem diferente. Para que a né? gente não tenha incidentes. Eu estou lembrando aqui das duas últimas vezes. A primeira vez, um jogo parado por spray de pimenta no túnel do Boca, e da outra vez, aquela cena lamentável, né, dos caras apedrejando o ônibus e a partida tendo que ser transferida para Madrid. Então, assim, fica também essa ressalva, porque o futebol é só um esporte, galera. Não adianta lutar futebol, partir para violência, para rivalidade é sadia. Do outro lado existe um ser humano. Mas a minha camisa é vermelha, a do Edgar é azul, mas estamos juntos. E acho que sempre é importante lembrar o seguinte também, né, Décio? A camisa ela é vermelha agora. Porque do mesmo jeito que ela é vermelha, o ano que vem pode estar jogando no Boca Juniors. Então não vale a pena essa confusão de querer brigar, né, jogar pedra em ônibus, ir para cima de jogador. Não adianta. Tem que entender que os jogadores são profissionais, o teu clube é teu clube, você tem a paixão pelo teu clube, é apaixonado, ok. Mas é aquela coisa, por detrás disso é o profissionalismo. Todos eles têm que seguir a carreira, todos eles uma hora acabam jogando em um clube desafeto. Né, pega o eixo Rio-São Paulo, a gente tem um exemplo disso, de quantos jogadores jogaram no Flamengo, jogaram no Vasco, né, depois, mesmo assim, jogaram no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Enfim, futebol é isso, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, depois a gente vai passar a rodada, o complemento da rodada. Lembramos do Abel Braga, né? Ontem o Abel, conversando com o Ney Franco no jogo do Goiás, falou: olha, o futebol brasileiro tá complicado, jogador xinga treinador, e não vou usar as mesmas palavras do Abel aqui, porque vou respeitar o telespectador, todo mundo viu a declaração dele. Mas a gente faz aquele pi, pronto. Não, jogador é F, e para ser treinador tá... Também, mas é uma realidade. Eu tô lembrando disso por quê? Porque o Ganso foi lá e detonou o Oswaldo de Oliveira. No outro jogo o cara é capitão. Aí o Thiago Neves foi um dos principais algoz da saída do Rogério Ceni. Foi aí que o Abel citou, foi se referindo a essa situação, e de repente os caras já trabalharam com o Abel. Mas aí eu penso o seguinte, por exemplo, eu acho que tem uma situação um pouco à parte disso. Quando elegeram o Ceni para ser o treinador do Cruzeiro, eu me lembro que aqui nós conversamos e eu disse: ele não está preparado para pegar uma bucha de Série A. Aguentar o Rogério. Ele é um treinador que está iniciando carreira, ele deveria ter feito uma consideração melhor a esse respeito, não deveria ter aceito a proposta, deveria ter se mantido aonde estava, fazendo o seu trabalho. Ele não é ainda um treinador que tenha o respeito dos jogadores, que tenha o respeito por onde passou, ele não tem história, ele não tem bagagem. Para você entrar num clube hoje de ponta, um clube que está disputando Série A, um clube que disputa a Copa do Brasil, enfim, vários outros títulos aí, que está sempre brigando, está sempre numa busca disso, não é qualquer treinador que vai chegar e vai falar de igual para igual com o jogador. É diferente, cara, o respeito é diferente. Né? Eu acho que muda completamente. E a gente sabe que o mundo da bola é um mundo à parte. Não, e tá cheio de jogador traíra também, vamos falar. Tem os caras do bem, tem os caras que traem, mas tem um monte de mal profissional. Não só os boleiros dentro das comissões técnicas, diretor traíra, que arma para os caras, puxa tapete, viu? Quem dá tapinha nas costas também puxa tapete. Mas, viu, Décio, eu acho importante lembrar isso, entende? Porque se você não tem bagagem para encarar uma dessa, não dá para ir. Claro que não, é roubada. Não dá, é roubada. E eu acho que foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Ceni, foi isso. Acabou indo lá, achando que ia ter o elenco na mão, porque já foi jogador, já participou. Não funciona como assim. Jogador inquestionável, conquista experiência. Não, um grande goleiro, Uma coisa é ser comentarista, outra coisa é ser apresentador. Uma coisa é o cara ser telespectador, a outra coisa é o cara estar do outro lado. Todo o respeito do mundo pelo Rogério Ceni, mas como treinador, concordo com você, ainda não aconteceu. Não, ele não teve. Outra coisa, o Oswaldinho lá foi pro Fluminense, barca furada, a gente sabia, o Fluminense mas já tinha prazo de validade. Já, e aquilo que eu falo. Que depois que a Inês é morta, todo mundo é dono do milagre do santo. O que está acontecendo é isso. O Fluminense, qualquer outro que assuma o Fluminense, qualquer outro que tente conduzir o Fluminense, é uma canoa furada. Não tem elenco, não tem mais recuperação. Uma panela desgraçada. A gente percebe que o Fluminense está sem programa, não teve um planejamento, não teve trabalho. É aquele negócio, bota as melancias no caminhão, deixa andar para ver se ajeita. E não ajeitou. A questão do Fluminense não ajeitou. Não sei se vai dar feira na equipe do Fluminense.